Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema o nome do Pai e do Filho. Para começarmos a refletir este tema, irmãos, vamos colocar aqui o nome Deus. De onde veio esse nome? Qual a origem? O que significa esse nome Deus? Irmãos, dizendo que esse nome Deus, ele é um nome que usamos sempre de maneira natural para falarmos com o nosso Criador, o nosso Ser Supremo, dizendo que existem várias crenças, existem várias formas de se manifestar este nome. Então, irmãos, colocando em prática agora este nome, o seu significado e sua origem, o nome Deus é de origem grega, que significa Zeus. O nome Deus é de origem grega, que significa Zeus. Então, irmãos, colocando aqui a nossa mensagem, a nossa explicação deste nome, muitos de nós usamos em orações e falamos sempre: meu Deus, ó Deus, Deus me perdoe, em nome de Deus. E este nome é usado naturalmente, com frequência. E estou falando do nome Deus, D-E-U-S, que tem origem grega e seu significado é Zeus. E colocando também, irmãos, o que significa Zeus? O que é Zeus? Quem é Zeus? Zeus, irmãos, é o nome de origem também grega da mitologia. Deus, ele é o Deus com D minúsculo. O Deus Zeus, na mitologia, ele é representado como um Deus do trovão, isso Zeus, que em nosso português se traduz Deus. E este Deus, D-E-U-S, nós usamos com frequência. Agora vamos colocar aqui, irmãos, o Deus com D maiúsculo, que na verdade Deus significa o Ser Supremo, o Ser de supremacia que está sobre nós. Nós colocando agora aqui o nosso Ser Supremo, o nosso Pai, Criador do universo e de tudo que há nele, nós os cristãos temos um único Deus que se chama Yud-He-Vav-He, Y-O-D-H-E-V-A-V-H-E, Yud-He-Vav-He, que significa eu sou quem sou. Irmãos, colocando aqui a explicação de Yud-He-Vav-He, indo lá para o livro de Êxodo, quando Moisés subiu ao monte para falar com o nosso Criador, Moisés perguntou a ele assim: Senhor, o que direis para o povo de quem tu és? O nosso Pai Celestial, ele disse: diga para todos que eu sou quem sou. E colocando este nome, eu sou quem sou, na língua hebraica, significa, ele pronunciado na língua hebraica, ele fica Yud-He-Vav-He, que significa eu sou quem sou.
Irmãos, colocando agora um ponto fundamental, um ponto importante do nome do nosso Pai Criador Celestial. Ele é único, este nome é único. Dizem por aí, em muitas por aí religiões, que existem vários nomes do Pai Criador, Yud Rei Vav Rei. Só que isso não é verdade, isso não existe. Isso não existe. Segundo a teologia da sã doutrina, só existe um nome. Teologicamente, Deus fala que este é o nome, este é o único nome do Pai, Criador de tudo e de todos. Yud Rei Vav Rei em hebraico, e eu sou quem sou na nossa língua portuguesa. Um detalhe é, irmãos, que foi dito por Deus para Moisés falar para o povo. Na época ainda, colocaram manifestações para o nosso Todo-Poderoso e Criador, ser único. Nomes como Adonai, Elohim, El Shaddai. Só que esses nomes, eles não são o nome próprio do Pai Criador, do nosso único Deus, São formas de manifestar o poderio dele. São nomes que manifestam o poderio dele, ou seja, a glória dele. Mas estes nomes não quer dizer que seja o nome próprio do nosso Pai Celestial. Dizendo que o nome próprio dele é Yud Rei Vav Rei em hebraico, e na nossa língua, eu sou quem sou. Isso o nosso Criador, que criou tudo em 6 dias. No 7º ele descansou. Então, irmãos, colocando este ponto de Deus com D minúsculo, Deus, existe vários deuses em crenças por aí, com nomes diferentes. Um exemplo, na mitologia, já diz, mitologia grega, existem, aqui, colocando para vocês aqui neste vídeo, existem deuses como Vishnu, Shiva, Brahma. Outros exemplos de deuses: Poseidon, Zeus, Afrodite e muito mais nomes de deuses. Isto falando de mitologia. Irmãos, voltando aqui ao tema do nome, dizem muitos por aí, e até mesmo em religiões, que existem vários nomes de deuses e existem vários caminhos que conduzem ao nosso Pai do céu celestial. Isto não existe na palavra, na santa palavra, não existe na teologia da sã doutrina, não existe para verdadeiro cristão. Isto não existe. Só existe um caminho. E este caminho, ele é ensinado pelo único pastor e o único rei, Cristo, Emmanuel, Jesus. Então, irmãos, só existe um caminho. Voltando ao nome de Deus. O nome de Deus, ele é perfeito, ele é único,
é determinante, ele é determinante. Ele não deixa dúvida, ele não deixa desconfiança, ele não deixa o talvez, o eu acho. Não, isso não pode. Para um cristão, para quem quer ser salvo, para quem quer um dia um lugar junto ao Pai, isto não pode ser fazer parte de uma coisa hipócrita, de uma coisa falsa. Ela é única, o nome é único, o significado é único, é perfeito. Então, irmãos, falando aqui do nome do Pai, ele tem uma simplificação, em isso dizendo entre aspas, uma simplificação no hebraico do nome Yud-Heh-Vav-Heh, que significa eu sou quem sou, para Eu, ou Yahweh, ou Yahuwah. Estes nomes, eles simplificam, eles resumem o nome do hebraico Yud-Heh-Vav-Heh para eles, que usei agora a pronúncia. Alguém pode perguntar, e não está errado não, estas pronúncias? Não está errado, porque nós temos formas de comportamentos, em comportamentos de dicção da língua, que em todo o globo não pronunciamos igual, falando de nós humanos, igual. Então, a intenção, ela é vista por Deus, o conhecimento, ele é visto por Deus, e o espiritualismo disso é visto por Deus. Então, não temos que estar em brigas, dizendo que o nome está errado, a pronúncia está errada. Não devemos estar em briga, em conflitos com ninguém por causa disso. Dizendo que o único nome do nosso Pai Celestial é Yud-Heh-Vav-Heh, que significa eu sou quem sou. Agora, se você fala Yahuwah, Yahweh ou Yahweh, isto não quer dizer que você não será salvo, que você está condenado, que você não vai ser aceito no reino dos céus, por isso não, por a pronúncia. Primeiro, e dizendo que a língua hebraica e a língua aramaica, ela era usada na época e foi usada por Cristo em seu ministério, em seu trabalho, em sua missão. Hebraico e aramaico, mais ainda o hebraico. É por isso que as faculdades elas repassam no hebraico, também no aramaico, mas no hebraico colocando em primeiro plano, com relação ao nome do Pai e nome do Filho. Agora, irmãos, vamos falar aqui do nome do Filho. Muitos oram sem cessar, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus em nosso vocábulo, em nossa língua, com Jesus, com J, ele foi colocado aí para a gente normalmente pronunciar em nossas orações, nossos pedidos, através do sistema de adaptação europeia, da pronúncia do nome do nosso Messias, do enviado do Pai, o único pastor para nós, Jesus. Agora vamos falar em hebraico, vamos à origem do nome Jesus. Yeshua, o nome do nosso Messias. Yeshua. Muitos dizem Yahushua, Yahushua. Se alguém falar, tá errado, vai ser condenado, vai para o inferno por isso e tal. Não. Isto não podemos afirmar aqui que isto é verdade. Não podemos. Porque nós não somos descendentes
nem da tribo de Levi, nem somos descendentes da língua hebraica, nem somos descendentes da língua aramaica. Nós somos gentios, nós somos povos gentios, que não era nem para a gente ter salvação, não era plano de Deus, segundo a teologia. Mas como aconteceu tudo na época, e o que Cristo passou, ele foi à cruz, então daí foi rasgado o véu de cima a baixo, recebemos a graça, a salvação pela graça, não é por rituais, não é por placa religiosa, é pela graça, é pelo que Deus vê em nós, se merecemos ou não. Então, irmãos, voltando aqui para o nome do nosso pastor, quando o anjo anunciou a Maria que ela iria conceber uma criança, fruto do Espírito Santo, o anjo anunciou assim: tu serás a mãe, darás à luz a um filho, e tu colocarás o nome dele de Jesus. Isso falando aqui em nosso português, o nome de Jesus. Mas todos chamarão ele de Emanuel. Emanuel. Veja o detalhe no nome do nosso único pastor. Emanuel. Tu colocarás o nome dele de Jesus, e Yoshua, falando de aramaico, mas todos chamarão de Emanuel. Vejamos o detalhe. Emanuel. Assim foi feito. Dizendo, irmãos, que o nome Jesus, ele não era único, ele era um nome comum, como João, como Manuel, como Antônio, como Francisco, e nos nossos dias atuais. Ele era um nome assim, um nome próprio assim, Jesus, falando da época. Então, por isso que o anjo falou: colocarás o nome dele de Jesus. Jesus da onde? Jesus de Nazaré, porque haviam outros Jesus na época. Jesus de onde? De Nazaré. Tudo é historiologia. Jesus de Nazaré. De Nazaré. Tu colocarás o nome dele de Jesus, mas todos o chamarão de Emanuel. Veja um detalhe. E o que significa Emanuel? Emanuel, em hebraico, significa Deus conosco. Deus está em nosso meio. Se Jesus Cristo, ele foi Deus, o verbo se tornou carne, o verbo Yod-Heh-Vav-Heh, se tornou carne e habitou entre nós. Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, ele habitou entre nós. Isso sendo Emanuel, que significa isto. Emanuel significa Deus em nosso meio. Deus em nosso meio. Deus está entre nós. Emanuel, Deus conosco. Emanuel significa isso. Então, isto falando no nome do Filho, Yoshua, e alguns falam uma pronúncia um pouco diferenciada, mas isso não conduz ao lago de fogo, dizendo que nós somos gentios, nós somos brasileiros, nossa língua é portuguesa. E claro, não somos descendentes de tribo nenhuma da época. Das 12 tribos, nós não somos descendentes de nenhuma das 12 tribos, principalmente da tribo de Levi, responsável por conduzir o tabernáculo, conduzir a santa tenda da revelação. Então, irmãos, falando aqui de novo do nome do Filho, sobre a forma que foi colocada, a forma europeia que foi colocada, o J, para a gente pronunciar Jesus, aqui eu não posso dizer aqui que estão condenados àquele que fala Jesus. Não é assim que vai para o céu, não é assim, não é assado. Não posso falar isso, eu não posso, Deus não me permite
a falar isso. Agora dizendo que Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco. Jesus, ele existia, Jesus de Nazaré, Jesus de outras regiões lá. O detalhe é esse. Como que é pra gente chamar o nosso único pastor, Deus, o nosso Deus aqui na terra? O nosso Messias, nosso Messias. O que significa Messias? O nome Messias, o enviado do Pai, Messias. Então, o que um anjo falou para Maria? Tu colocarás o nome de Jesus e todos chamarão ele de Emanuel. Agora, claro, se eu for mudar todo este cronograma aí no mundo, ia ser praticamente impossível para mim. Para Deus nada é impossível. Para o nosso Deus, o nosso Criador, nada é impossível. Mas para mim poderia ser impossível de mudar isso. De fazer, entre aspas, fazer com que o povo fale, deixe de falar Jesus e fale Emanuel, ou Yeshua. A nosso trabalho é de orientar, de colocar nosso contexto, nossa tese num lugar positivo, numa boa direção. Então, irmãos, este vídeo é feito em nome do Pai e em nome do Filho. Essa blusa aqui que eu estou vestindo aqui está o nome do Pai, em hebraico. É um tetragrama aqui do nome do Pai, em hebraico, que significa eu sou quem sou, Yud He Vav He. Muitos não conhecem, muitos aí já estão 50, 100 anos em uma determinada instituição religiosa, mas não sabem o que significa esta simbologia aqui em hebraica. Claro, não tem nada a ver a pessoa estar vivendo errado e não saber, claro, não é isso. Mas a gente precisa de conhecimento, não para o nosso ego, mas para a nossa condução, nossa salvação. Então, irmãos, este vídeo ele está ficando por aqui. Se Deus permitir, ele vai ter continuidade. Reflitam muito sobre o nome do nosso Pai Celestial. Reflitam, muito cuidado. Existem deuses pagãos, e tem muita gente que adoram. Até em minha família mesmo, sendo sincero, tem gente que adora Deus pagão. Só Deus, só Deus não, só Yud He Vav He na vida deles. De quem adora um Deus pagão. E aqui neste vídeo eu citei nomes de Deus pagão. E não podemos adorá-lo, de maneira nenhuma. E é condenado por Deus aquele que adora um falso Deus. O nosso Pai Criador Celestial, ele condena quem adora um falso Deus. Adorarás somente a mim e se prostrarás só diante de mim, e não de falsos deuses, de falsos ídolos, de falsos deuses e falsos ídolos. Deus falou isso bem claro em Êxodo. Ele fala bem claro, né? Então, se eu quero ser cristão, se eu sou cristão, digo que sou cristão. Se eu quero ir para um lugar junto ao Pai, por que eu não obedeço suas ordens? Mas isso não com medo, só com medo, por amor. Tá, irmão? Então, irmãos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e fique na paz de Yud He Vav He, e até o próximo vídeo.